Oi, pessoal. Então, para trabalharmos com resolução de equação, agora eu vou trazer um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu vou trabalhar com frações para relembrarmos um pouquinho de propriedade de frações, tá? Então, vamos trabalhar aqui bem tranquilo, tá? E o que precisar eu vou relembrando, tá bom? Então, primeiro, resolva essa equação no conjunto dos reais, ou seja, o x que eu for achar deve pertencer ao conjunto dos reais. Então, eu vou trabalhar com essa equação de maneira que eu isole o x de um lado da minha equação e eu obtenho o resultado do x, tá? Então, por enquanto aqui eu não fiz nada, só reescrevi a minha equação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser juntar essas duas frações. Então, como é que eu vou juntar essas duas frações? Como é soma de fração, eu vou ver o seguinte: se o denominador, ou seja, a parte de baixo, ela for igual, eu vou fazer o seguinte: eu vou somar os números de cima e repito o número embaixo da minha fração. Ou seja, eu mantenho 6 aqui embaixo e vou somar 10 com 13. 10 com 13, 23. Tá aqui embaixo. E a primeira parte eu copio. Não fiz nada, tá? O próximo passo é o seguinte. Na verdade, eu copiei aquela linha que nós havíamos obtido, então eu só somei essas duas frações por enquanto, tá? Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com esse lado na minha equação, fazendo o quê? Aplicando a distributiva, ou seja, eu vou multiplicar 2 terços por x e depois eu vou multiplicar 2 terços por 3 quartos, tá? Então, aqui ficou 2 terços multiplicado por x, depois 2 terços multiplicado por 3 quartos. Então, para continuar a minha equação, eu vou copiar essa linha aqui, tá, gente? Depois eu vou trabalhar com o que eu tiver aqui na minha equação. Primeiro, eu vou fazer essa multiplicação aqui. Então, copiando a linha, aquela última linha, temos 2 terços de x mais 2 terços que multiplica 3 quartos igual a 23 sobre 6, tá? Multiplicando essas duas frações, então, como é que eu multiplicava a fração? Para multiplicar a fração, é mais simples, ou seja, eu não preciso ver se o denominador embaixo ele é igual, só na soma e na subtração. Então, para multiplicar duas frações, basta eu multiplicar o número de cima com o número de cima, tá? E depois multiplicar o número de baixo com o número de baixo, sem problema. Então, 2 vezes 3 vai dar o 6, e depois 3 vezes 4 dá o 12. O resto eu vou copiar. Então, 2 terços de x mais 6 sobre 12 igual a 23 sobre 6, tá? Eu vou copiar essa linha no meu próximo slide e vou trabalhar com a equação. Quando resolvemos no caderno, eu escrevo essas linhas uma embaixo da outra, tá? Então, eu tenho aquela última linha que nós obtivemos. Então, tenho 2 terços de x mais 6 sobre 12 igual a 23 sobre 6. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, mais 6 sobre 12, eu vou passar por outro lado da minha equação. Se aqui eu tenho uma soma, eu passo com o sinal invertido, tá? Então, eu vou passar com o sinal negativo. Então, aqui vai ficar 2 terços de x, copio desse lado da minha equação, e aqui vai ficar 23 sobre 6 menos 6 sobre 12, tá? Agora, eu vou copiar essa linha no meu próximo slide. Então, tem aqui essa linha aqui que nós chegamos, e depois eu vou trabalhar fazendo a subtração dessas duas frações. Então, como eu faço a subtração dessas duas frações? Vejo que no denominador, na parte de baixo, não é igual. Para quem lembra, pode tirar o mínimo múltiplo comum e daí fazer a subtração. Só que não é tudo. Se faz tempo que a gente não vê mínimo múltiplo comum, eu vou ensinar aqui um outro jeito se vocês não lembrarem, tá? O importante é que no meu denominador tenha um número que eu consiga
dividir tanto por 6 como por 12. Então, esse aqui não é um mínimo múltiplo comum, é um método mais prático. Ou seja, eu vou pegar o 6, tá? E multiplicar por 12 e colocar aqui embaixo, tá? E depois eu vou fazer o seguinte: depois que eu pego 6 e multiplico por 12 e coloco aqui embaixo no denominador, eu vou trabalhar com os números de cima. Para trabalhar com os números de cima, eu faço o seguinte: eu vou pegar 6 dividido por 12, eu vou dividir por 6, vai sobrar o 12. Então, eu vou pegar 23 vezes o número que sobra, tá? E faço a mesma operação que está aqui, que é subtração. Depois, eu vou pegar o denominador, que é 6 vezes 12, dividir pelo segundo denominador da outra fração. Então, 6 vezes 12 dividido por 12, só vai sobrar o 6. Então, vai ficar esse 6 aqui multiplicado por esse 6 que sobra, tá? Daí, trabalhando com a multiplicação de 23 vezes 12 menos 6 vezes 6, fazemos o seguinte. Então, eu tenho aqui 23 vezes 12 vai dar 276, menos 6 vezes 6, 36. Eu ainda não vou trabalhar com essa multiplicação, porque talvez vamos conseguir simplificar, tá bom? Então, próximo passo. Eu só copiei aquela última linha do meu slide, então 2 terços de x igual a 276 menos 36, dividido por 6 vezes 12. Eu faço 276 menos 36, vai dar 240, tá? Na parte de baixo ainda não multipliquei. Poderia multiplicar? Poderia multiplicar, depois faço a divisão, normalmente, tá? Só que eu tô deixando assim para conseguir simplificar depois, tá? Se você tiver calculadora, pode jogar já essa fração na calculadora e calcular sem problemas. Mas como eu estou trabalhando aqui sem a calculadora, eu vou deixar essa multiplicação no denominador para eu poder simplificar depois, tá? Então, agora, no meu próximo slide, eu vou copiar essa última linha. Eu tenho 2 terços de x igual a 240 dividido por 6 vezes 12. Eu sei que 240 dividido por 12 vai dar 20. Então, eu simplifico esse 240 com esse 12, dá 20 e sobra esse 6 embaixo, ok? Então, vai ficar 2 terços de x igual a 20 dividido por 6. Copie essa última linha no meu próximo slide. Tá aqui ela. Depois eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o meu x. Isolando o meu x, eu tenho que 2 terços de x, ele tá multiplicando o meu x. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar esse 2 terços dividindo o número que está aqui, tá? Então, vai ficar 20 sextos dividido por 2 terços. Então, eu tenho aqui que x é 20 sextos dividido por 2 terços. Então, como é que eu fazia a divisão de fração? Para fazer divisão de fração, eu mantenho a fração de cima e multiplico pela inversa da de baixo. Como assim? Eu mantenho essa de cima, mantenho a de cima, ok? E multiplico pela inversa da fração que está embaixo. Em multiplicação de fração, basta eu fazer o de cima multiplicado com o de cima e depois o de baixo multiplicado com o de baixo, tá? Então, vai ficar... Oh, perdão, aqui em vez de multiplicar, eu simplifiquei já, tá? Então, eu posso simplificar o 3 com 6, porque eu sei que 6 dividido por 3 dá 2. Então, simplificando aqui o 3 com 6, vai sobrar 1, porque eu, na verdade, estou dividindo tudo por 3, então 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Poderia ter multiplicado os números de cima, não tem importância, tá? E agora, eu vou fazer a multiplicação desse com esse, depois o de baixo com o de baixo. Então, 20 vezes 1 vai dar 20, e 2 vezes 2 dá 4. E 20 dividido por 4 dá 5. E assim, obtemos o resultado da minha equação, tá?